Sempre quando eu penso sobre a minha conversão, reflito profundamente e meu coração se enche de gratidão pela alegria de meu Deus. Eu tinha uma vida muito difícil, causada por uma forte depressão. E essa depressão era em virtude de eu não saber quem eu era, não saber o propósito da minha vida. E eu não tinha respostas para isso. Então o tédio, a tristeza, a amargura e a solidão foram sempre as minhas companheiras, desde o momento em que eu me entendi e continuei a minha infância, a minha adolescência, até a minha juventude, dominado por uma profunda falta de compreensão sobre a minha própria existência, sobre o meu Criador. Então, no ano de 1994, ao ser dominado por essa incompreensão, por esse tédio, eu tinha desejo de seguir a Deus, mas eu não queria seguir as religiões que haviam no meu meio. Eu queria algo diferente para corresponder ao sentimento que me dava alento e que me acompanhava desde os meus momentos mais sombrios. Então, naquele ano, em meio a tamanhos conflitos, eu ouvi um dia um colega de classe dizer que havia recebido a visita de duas moças em sua casa e que elas lhe haviam apresentado um livro que relatava a história de Jesus Cristo visitando as Américas. Eu não sabia entender a razão, mas nasceu em mim um desejo ardente de conhecer este livro e de ouvir esta mensagem. E eu pedi-lhe que me convidasse para ouvir essa mensagem. Alguma coisa muito forte dentro de mim, antes de mim, me impulsionava para ouvir, pois algo me dizia que ali havia a cura para a minha alma, a resposta para as minhas dúvidas e o remédio para as minhas aflições e tristezas. Ele relutou em receber de volta aquelas moças. E um dia ele me disse que não queria mais ouvir a mensagem. Eu fiquei mais ainda angustiado e disse-lhe que eu queria ouvir e que se teria o meio de elas irem em minha casa. Então ele me falou de uma moça da outra sala, do curso de letras, de outra sala, que fora a moça que havia lhe convidado para ouvir aquela mensagem. Então eu pedi-lhe que me levasse até ela. E ele me apresentou essa moça. E eu dei a ela o meu endereço para que eles fossem em minha casa, pois eu estava com um desejo ardente de ouvir. E eu marquei o dia. Eles não foram em minha casa. Esperei o dia inteiro. Ao voltar para a faculdade, eu perguntei a ela por que eles não foram, e ela disse que tinha perdido meu endereço. Então eu dei de volta o meu endereço e ela recebeu, e eu pedi a ela que enviasse ele num dia determinado. Esperei aquele dia chegar e nada, não apareceram. Então fui até esta moça, ela disse que tinha esquecido. Fiquei aflito com aquela demora, eu estava em desespero. Então, uma nova tentativa de dar o meu endereço de novo para ela. E ela disse que seria melhor eu ir para a igreja. E então, nós marcamos de no sábado ir para a igreja, e eu fiquei tão ansioso. Eu contei cada dia, cada hora, cada minuto para ir à igreja naquele sábado. E chegou o dia. E foi um dia
em que eu esperei com toda a minha ansiedade. Peguei 2 ônibus e quando ela me falou o nome da igreja, eu achei o nome muito grande, bem estranho, mas era aquilo que eu queria, algo diferente, que viesse do outro mundo. Quando eu cheguei na igreja, eu senti uma paz profunda envolver minha alma. Era um sentimento puro, um sentimento que já me acompanhava. E ali eu encontrei a perfeita correspondência. E ao entrar pelas portas, uma voz me falou que ali era a minha casa e que tinha voltado para o meu lar. E eu falei para mim também, este aqui é meu lugar e eu vim para ficar. E foi maravilhoso sentir aquele nobre nobre virtude me envolver toda a alma. Então eu tive o privilégio de falar com os missionários e eles me pegaram meu endereço e enviaram em minha casa uma dupla onde eu morava em Goiânia. E quando os missionários chegaram em minha casa, era como se fossem 2 anjos. Era uma visita majestosa e eles me trouxeram para minha alma uma alegria indescritível e gloriosa que eu jamais havia sentido antes. E depois que eles saíram de minha casa, aquele sentimento foi-se com eles. E eu desejava ardentemente que eles voltassem para que eu sentisse a paz que eu jamais havia sentido e da qual eu estava com muito desejo de me encher daquela alegria. Eles me deram então um livro para eu ler, o livro de Mórmon, e eu comecei a lê-lo com todo o meu coração para ter uma resposta, porque eles disseram que eu tinha que ter uma resposta por mim mesmo, para que eu pudesse ter aquela paz que eu mais desejava. E eu disse que ia ler e também disse para eles que iria fazer todas as coisas que eles me pedissem para me encher daquela alegria que eu estava à procura por toda a minha vida. Então, eu li o livro de Mórmon com todo o meu coração, mesmo não entendendo nada, e cheguei a ter uma resposta. Naquelas palavras em 2 Nefe 4, a partir do versículo 15, eu encontrei as palavras que eu mais desejava ouvir em toda a minha vida. E foi maravilhoso, porque eu tive as respostas que curaram a minha alma e levaram embora toda a minha angústia. E então me livrei daquele sentimento depressivo que me dilacerava. Sei que é verdade esse evangelho e eu o abracei como a minha própria vida. E eu estou nesse caminho até hoje. Dou glória a Deus por ter me resgatado do inferno e por ter me trazido à luz, por ter me trazido à vida. Sei que é verdade, porque me foi manifestado pelo poder do Espírito Santo. E o conhecimento que eu possuo é de Deus, porque foi me dado com poder espiritual. E eu sei por mim mesmo que todas aquelas palavras que os missionários me disseram, todas as palavras que eu aprendi, são verdades eternas, que me transformaram a alma e me deram um conhecimento que eu jamais havia tido, pois abriram os meus olhos, abriram os meus ouvidos e me fizeram entender as coisas que estão ocultas por causa da incredulidade. E eu disse essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.